E Boa aí, meu noite, amigo? Pedro. Como é que você está? Boa noite, tudo ótimo e você? Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço aí o seu tempo aí. Vamos fazer mais uma live super bacana, a gente sempre trazendo autoridades no assunto. Pessoal, Piero Tavolazzi, cara que manja tudo em network, vai dar muitos insights aqui. Ele é o fundador do Nitro 10X, um evento super bacana que teve aí no início da pandemia. E ele também é o presidente do DTS Group. O DTS Group é a maior empresa de eventos do Brasil. Fala muito sobre desenvolvimento humano, é o cara que entende de networking. E no meio do caminho eu vou te pedir para você contar aquela história dos Estados Unidos, hein, Piero? Vambora, vambora. Tamo junto. Legal, muito bom. Obrigado aí, então, pessoal. Começando live sobre empreendedorismo exponencial. Hoje é a vez do Piero. Network é um tema super importante e acho que todo mundo tem que estar conectado aí. E as pessoas querem saber, Piero, como é que a gente começa a expandir o nosso networking? Gente, é o seguinte, primeiro quero agradecer, Fernando, obrigado por ter me convidado para estar aqui com você, com a sua audiência. Era um prazer imenso estar aqui com você e com todo mundo que está aqui. Sejam todos bem-vindos. Eu me comprometo a fazer desse momento aqui um momento onde você realmente venha crescer 10 vezes mais, onde você possa abrir sua visão sobre relacionamento, sobre network. Mas, assim, não só network, mas sobre empreendedorismo, sobre se tornar uma pessoa muito melhor. Eu sempre gosto de dizer, Fernando, que a nossa vida muda baseado nas pessoas que entram e que saem dela, né? Então, se você tiver esse conceito, você vai acabar se relacionando com muito mais gente e você vai acabar deixando de lado algumas pessoas que realmente não te trazem nada e que não faz você crescer em nada. Eu sou uma pessoa que tudo que eu faço na minha vida, tudo é baseado em conexões, em como eu faço para ter mais conexões, como eu faço para me aproximar mais de pessoas, como eu faço para conhecer novos amigos, como é que eu faço para criar novas conexões. Então, eu gosto de dizer o seguinte, tem pessoas que falam que 80% do sucesso é baseado em network. Eu afirmo que 100% do sucesso. Por quê? Porque todo cliente novo que você precisa é uma pessoa. Todo novo contrato está na mão de uma pessoa. Talvez um médico extraordinário que você precisa salvar a vida de um familiar na sua vida. Tá ali, é um relacionamento, é um network. Então, tudo é baseado em relacionamento e network. Então, eu gostaria que as pessoas tivessem essa visão hoje aqui de que é um conceito que você tem que colocar isso dentro da sua mentalidade, em tudo que você venha fazer, tudo que você venha realmente realizar, seja você empreendedor ou não. Se você se aproximar de pessoas que pensam muito maior do que você, ou com pensamento, ou com nível de vida muito maior que o seu, um pouco maior que o seu, saiba que você vai estar crescendo e você vai estar evoluindo. E eu gosto de dizer uma outra coisa que o ser humano, ele não foi feito para conquistar. O ser humano foi feito para evoluir. E como que a gente evolui? A gente se evolui sempre quando a gente está conectado com outras pessoas, quando a gente está conectado com outro tipo de mentalidade, quando a gente está conectado com pessoas como você, a gente acaba evoluindo, a gente acaba indo para um próximo nível. Então, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui e vamos fazer dessa live aqui um momento especial. Show de bola. Como o Pedro disse, todo mundo, boa noite, sejam bem-vindos. E esse é o exemplo da conexão, do network, né? Nosso amigo Jean Valério, lá de Natal, que nos conectou. Então, assim, a gente sabe que a gente consegue chegar em duas, três conexões, a gente consegue chegar em basicamente qualquer pessoa do mundo, dependendo do nível que você está, né? Você pode começar com 7, você é um cara especialista aí, e realmente usa o seu network aí. Obviamente, a gente fala de fazer a conexão com as pessoas corretas, né? Não é fazer networking por fazer, é um cuidado que a gente tem que tomar. E também a gente vai falar hoje aí durante a live sobre realmente a forma de você se conectar com as pessoas. É porque muita gente vai querendo se conectar, né, Piero? Só por interesse, já querendo ganhar algo em cima tal, e não é assim que funciona, e por isso que o network às vezes não dá certo. Então eu queria começar a construir com você, antes que alguém pergunte, depois a gente vai vendo algumas mensagens aqui, com uma pessoa, assim, num momento como esse de pandemia, onde a gente tem que se conectar cada vez mais ainda, as pessoas precisando de ajuda, de conselho, desenvolver novos projetos juntos, de serem criativas em resolver problemas, mas começando do básico, como uma pessoa começa a desenvolver um networking? Vamos supor, eu caí de paraquedas hoje aqui na Terra, tenho só meus familiares e olha lá, como que eu desenvolvo isso daí? Então, na verdade, o network não é nenhum dom, né? Você acaba se tornando profissional nisso aí à medida que você vai se conectando com novas pessoas. Eu cheguei em São Paulo com zero network. Zero é zero. Eu vim morar de favor na casa de uma amiga. Morava eu, essa amiga e um amigo, que era de Joanópolis,
e eu não conhecia ninguém em São Paulo. Ninguém. Então, eu fui obrigado a galgar do zero. Mas como que eu fiz isso? Eu fiz isso de uma maneira natural, mas sem saber que esse negócio ia dar certo. E hoje eu falo para as pessoas como fazem. O que acontece? O primeiro dinheiro que eu comecei a ganhar, o que eu fiz? Eu fui lá e me matriculei. Eu lembro que os meus amigos, depois de alguns meses, eu comecei a conhecer algumas pessoas em São Paulo, criei um tipo de relacionamento com pessoas com uma vida muito simples, e essas pessoas iam em um nível de academia, né? E eu comecei a ver que nessa academia tinha um ciclo de pessoas que não eram empresários, eram pessoas comuns, como eu, e como aqueles amigos. E eu falei, pô, mas eu preciso me relacionar com o empresário. A pergunta que você tem que se fazer é: aonde estão as pessoas que você quer se relacionar? Se você quer se relacionar com governadores, com presidente, aonde estão essas pessoas? Aonde elas frequentam? E você precisa mapear isso. Você quer se relacionar com empresários? Aonde estão os empresários? Que lugar que eles frequentam? E aí você precisa vir descendo, né? Vir descendo como assim? Existem lugares que eles frequentam que são lugares extremamente altíssimos, de valor agregado altíssimo. Naquela ocasião, eu não tinha condições de chegar. Só que eu comecei a descer níveis e comecei a ver que tinha lugar que eu conseguia ir. Por exemplo, eu conseguia estar matriculado numa ótima academia que tinha grandes empresários. E eu via o horário que esses empresários iam treinar, eu comecei a mapear o horário que eu me encontrava com eles, e eu comecei realmente a criar, a ver que eu conseguia pertencer ao mesmo ambiente que eles. Então, é tudo a questão de estratégia. Então, para você construir relacionamentos fortes e network valioso, você tem que ser uma pessoa estratégica. Como assim estratégica? Aonde eles estão, que lugares eles frequentam, se eu tenho condições de frequentar os lugares que ele está frequentando, de preferência lugares que ele vai diariamente, porque a academia é um lugar comum, que todo mundo vai. O que muda é academia de bairro, ou academia um pouco mais elitizada, ou academia mais top da cidade. À medida que você vai crescendo, nesse nível de, por exemplo, de academia, vai crescendo o nível de pessoas. Restaurantes, aí grupos, né? Grupos do vinho, grupos enfim. E eu comecei a evoluir. Confrarias da vida. Confrarias. E eu gosto de dizer o seguinte: 80% do sucesso é simplesmente o fato de você estar presente. É só você estar presente. Agora, se você está presente em locais que aonde as pessoas que você está ali se relacionando não te levam a crescer, não te levam é o mesmo ciclo de amizade. Tem um negócio aqui, Fernando. Eu sempre ficava na mesma academia durante de 3 a 5 meses no máximo. Quando dava isso, eu mudava. Por quê? Sério? Porque o jogo da vida é relacionamento. Então, assim, sempre mudando, sempre mudando, sempre mudando. E aí eu comecei a ver que sempre que eu me conectava, à medida que eu ia financeiramente, e não tem desculpa. Ah, Pedro, mas hoje você consegue se relacionar com qualquer pessoa do mundo praticamente porque você tem condições. Sim, hoje eu tenho, mas eu não tinha zero. Mas e o começo que você está contando aí, né? Você teve a força de vontade e atitude de fazer a estratégia. Do começo, tudo é uma questão de estratégia. E assim, aí eu comecei a ver, pô, quais as festas que esses caras estão? Aí eu tentava sempre, tentava buscar alguma coisa que eles estavam. Qual restaurante, talvez de final de semana, algum que eu vou conseguir frequentar? E eu era muito cara de pau, ainda sou cara de pau. Eu sempre chego nas pessoas. Hoje em dia eu tenho um poder de conexão a qual eu chego naturalmente, mas antigamente eu não tinha. Então é assim, eu tenho essa oportunidade para chegar nessa pessoa. Ou eu chego agora ou não chego. Só que tem algo poderoso aqui. Você tem 4 segundos para impressionar alguém no primeiro contato. 4 segundos. Esses 4 segundos é o semblante que você vai estar, a fisiologia que você vai estar, o tom de voz que você vai usar, o aperto de mão que você vai dar, tudo em conta, tudo conta. Então, por isso que o contexto que você colocar, o que é o contexto? O contexto é a roupa que você vai estar usando, o perfume que você vai estar usando, a postura que você vai estar lá naquele momento. O contexto vai dizer se essa pessoa, depois de 4 segundos, ele vai dar para você mais tempo para ele te ouvir, ou ele vai simplesmente travar e você vai ter poucos minutos com ele. Então, sempre prestei muita atenção nisso. É como se fosse um pitch, né, Piero? Quando o pessoal está acostumado ao empreendedor, fazer o pitch, né? Do mesmo jeito, fazer um pitch para o investidor, se você gaguejar e enrolar os primeiros 10 segundos, o cara já se desligou, ele não vai nem prestar atenção na sua startup e no seu projeto. E para network é a mesma coisa, é isso que você está dizendo. É a mesma coisa, só que esses 4 segundos normalmente é meio que invisível. É tipo assim, você olha para a pessoa,
e aí seu cérebro já diz o seguinte, vou dar mais tempo para essa pessoa é bem-sucedida ou não. É tipo isso. E eu me lembro que no começo que eu cheguei em São Paulo, eu era um cara que usava muito, assim, eu era muito largadão. Eu usava, tipo assim, eu ia de regata, calça jeans, eu era largadão, tipo assim, pô, eu tô bem assim. E as pessoas não me valorizavam. Quando eu comecei realmente a entender que eu tinha 4 segundos para impressionar, eu comecei a mudar a forma que eu me vestia, a forma que eu falava, a minha fisiologia, a forma que eu pegava na mão das pessoas. Quando eu comecei a fazer isso, as pessoas começaram a dar mais ouvido ao Piero. Sem o Piero abrir a boca, sem o Piero falar quem era o Piero, o que o Piero fazia, sem nada. Simplesmente pelo fato de eu criar um contexto interessante para essas pessoas. E o ser humano, infelizmente, ele é movido a visual, auditivo, né, ao paladar e ao respirar. Então, tudo isso conta. É essa experiência, principalmente o visual e o auditivo, conta 100% quando você vai se relacionar com alguém. E eu sou um cara muito perceptivo para isso. E olha só, por que eu estou falando isso? Porque meu nível de conexão, meu nível de comunicação, aí está uma chave poderosa para quem quer se relacionar. A sua comunicação. Não tem como você criar grandes relacionamentos se você não tiver um poder de comunicação muito valioso. Eu fui aperfeiçoando isso, e anota isso. O lugar que você está, o ambiente que você está, você tem que mudar a sua comunicação. Se eu estou num ambiente onde eu estou com pessoas mais jovens, pessoas que simplesmente falam num linguajar mais jovem, eu adapto a minha comunicação e falo com a linguagem deles. Você tem que falar a linguagem das pessoas que você está se comunicando. Se eu estou dentro de empresários, grandes empresários, eu vou me adaptar à linguagem deles. Seja uma linguagem mais séria, seja uma linguagem às vezes contraída, eu me adapto à linguagem deles. Se eu estou numa linguagem com povão, com pessoas mais simples, mas muito mais simples, eu vou lá e falo a linguagem deles. Não adianta você ter um único nível de comunicação e você quiser falar a sua linguagem, a sua comunicação. Não. Você tem que ter a linguagem, a voz do que aquele povo quer ouvir. Então, Jesus Cristo fazia isso. Ele não falava da mesma maneira com todo mundo. Ele falava com o sacerdote de uma maneira, com os discípulos de outra maneira, e com as pessoas, o povão, quando ia ouvir ele falar, quando se aglomeravam, ele falava de outra maneira. Ele estava dando uma aula de network ali para as pessoas, falando o seguinte, ó, aprendam a se comunicar, porque você não pode falar da mesma maneira com as pessoas. Você tem que entender o idioma do coração das pessoas. Quando eu entendo o idioma do coração das pessoas, eu consigo me comunicar com essas pessoas de uma maneira muito poderosa. E o que acontece? Rapport. O que é o rapport? Nada acontece sem antes que o rapport aconteça. O que é o rapport? Rapport é eu começar a falar e vocês estão 100% conectados com o que eu estou falando aqui. Se eu estou falando e vocês estão conectados e falam assim, caramba, o que esse cara está falando? O que vem depois? Isso significa que eu criei rapport em vocês. Sabe como que eu criei rapport em vocês? Eu falei a linguagem de todas as pessoas que estão aqui. Eu falei a linguagem do simples, do empresário, dos discípulos, do empresário, de todo mundo. Então, nada antes acontece sem criar o rapport. Então, o network, a base do network é comunicação. E vamos lá, você falou pontos importantes aí, você contou um pouco como é que você chegou aqui em São Paulo, como é do zero, você foi lá, escolheu uma academia, depois você foi trocando academia no mesmo horário e tal, então já ficou uma dica interessante. Você fala da forma de se aproximar das pessoas, esses 4 segundos, que praticamente imperceptíveis, né, e as pessoas vão ver. Você fala muito do rapport de chegar, como é que se posiciona, a sua entonação, o seu sorriso, a postura e tal. Mas vamos lá, para a pessoa que vai chegar, independente da necessidade e objetivo dela, mas tipo assim, eu não conheço o Piero, a gente está numa festa ou num evento, a gente sempre fala muito, obviamente, agora com a pandemia, a gente dando uma segurada, mais várias lives aí, mas a hora que retomar a vida normal, as pessoas indo para eventos, principalmente aqui em São Paulo ou no Brasil inteiro, tem evento de tudo que é jeito. Desde confraria, como a gente falou, eventos de tecnologia, enfim. Evento é o que não falta. De festa de peão, é o que você imaginar. Ponto. Exato. Show, tá lá. Agora vamos lá, como é que as pessoas chegam numa pessoa? Você falou um pouco dos 4 segundos, mas o que ela tem que ter dentro dela, essa mensagem? Por exemplo, eu sei que o Piero é o cara que faz eventos lá da ETS Group, a maior empresa de eventos do Brasil, tal, mas eu não conheço o Piero. Mas eu tenho algo que eu posso agregar. Eu tenho uma empresa, Flex Interativa, experiências digitais, eu tenho uma cervejaria artesanal, enfim. Que dica que você deixa para as pessoas chegarem nessa abordagem e realmente ganhar esse tempo aí, ganhar mais esse spread aí de tempo de quem você quer conquistar a atenção e fazer o network? Você já vai com o discurso pronto, muito claro, objetivo?
Cara, não, eu sou uma pessoa que eu acho de maneira muito natural, mas olha só, vou dar algumas coisas, um conselho muito valioso para vocês aqui. A primeira coisa, alto nível de energia. Ninguém gosta de se relacionar com pessoas com baixo nível de energia. Se você chegar com alto nível de energia já, com comprimento, com alto nível de energia mesmo, a pessoa que vai estar te recebendo vai sentir a sua energia. Então, é diferente você cumprimentar alguém com uma baixa energia, oi, boa tarde, ou você, tipo, boa tarde, como é que você tá? Pum, alto nível de energia. Por quê? A sua energia vai conectar com a energia da pessoa, certo? A segunda coisa que eu faço é, se eu já identifico com quem eu quero me relacionar no ambiente, eu entendo qual é a personalidade dessa pessoa. Como assim qual é a personalidade dessa pessoa? Existem 3 níveis de pessoas, três personalidades. Existe o dinheirista, que ele só quer dinheiro, ele quer ouvir falar sobre dinheiro. Existe a pessoa que quer aparecer, ele quer o palco, ele quer ser notado, então é um outro tipo de personalidade. E existe a pessoa que gosta de causas sociais, que é a pessoa que você pega ela pelo coração. Então, quando você entende que os seres humanos, qualquer ser humano que tá nessas 3 faixas etárias, o ganancioso quer mais dinheiro, eu quero ganância, quero dinheiro, dinheiro, dinheiro. O outro quer palco, quer aparecer, eu quero ser notado. E o outro, não, eu quero ajudar todo mundo, eu quero servir a nação. Quando você entende isso, você vai não com um discurso pré-montado. Você conhece a pessoa, se apresenta para ela, mas você já tenta encaixar um assunto que vai de acordo com a maneira que ela pensa, entendeu? De acordo com o que ela está buscando. Vou te dar um exemplo. Não adianta nada eu chegar aqui e falar, por exemplo, para o Gran Cardone, que é o maior cara de marketing e vendas do mundo hoje, se eu falar para ele sobre causa social. Causa social não vai mover o coração dele agora. Se eu falar para ele o seguinte, ó, eu vou te dar um palco para você falar para 10 mil pessoas, eu vou abrir o Brasil para você, eu vou tocar o coração dele. E quando eu toco o É o coração ego. dele, é o ego, cara. Eu ativei o ego dele. Eu ativei o ego dele, ele vai me parar para me ouvir. Eu falo, esse cara, qual que é o segredo do network? É você ter algo que aquela pessoa tem para você ter algo que ela tá buscando. Só que como que eu vou ter algo que ela tá buscando? Pensando estrategicamente antes de se relacionar, entendeu? Não adianta eu chegar para conhecer o Fernando agora se eu não fizer uma pesquisa sobre o Fernando, se eu não entender qual o momento da empresa dele, qual o momento realmente que ele está precisando, se ele está precisando crescer na empresa, se ele está precisando realmente de palco, se ele está precisando de uma causa social. Se eu entender o que você está precisando agora, eu vou e solto de uma maneira muito natural. Pô, como é que tá as coisas? Pô, eu tô desenvolvendo um projeto agora, um projeto social, onde vai ser assim, assim, assim. Enfim. Então, eu falo o idioma do coração das pessoas. É sempre assim. Eu gero um interesse nela, desperto um interesse, um gatilho mental nela, a qual ela fala, uau, essa pessoa tem o que eu tô buscando, o que eu tô precisando. Então, e por mais que você não tenha, por mais que você fale, não, eu não tenho algo poderoso para oferecer para essa pessoa nesse momento. Perguntas. A chave da sabedoria está em fazer perguntas. Então, quando você faz perguntas inteligentes para essa pessoa que você está se relacionando, você consegue colher respostas maravilhosas e você consegue entender o que ela está de fato buscando. Para de você ficar falando o tempo todo sobre você. Queira saber mais sobre ela. Aonde que ela conheceu a esposa dela? Como começou a história da... Todo mundo gosta de contar como começou a sua história de vida. Como é que foi a sua história? Como que você começou? Como começou a sua empresa? Pô, Cleo, e qual que é o seu próximo desafio agora? Se você for inteligente, fizer perguntas, só perguntas, seja o questionador da mesa, seja a pessoa que mais pergunta, porque você vai entender e essas pessoas vão acabar abrindo o coração para você. E quando uma pessoa abre o coração para você, você vai identificar se você tem algo a oferecer para ela. E se você tem algo valioso a oferecer para ela sem você querer nada em troca, ofereça, entregue. Porque a base do network é você entregar sem você querer nada em troca. Se um dia você via precisar, maravilhoso, você vai ter um cheque em branco porque você ajudou essa pessoa num dia. Mas o que eu vejo muito é as pessoas se relacionando e você fica numa euforia de querer ficar falando sobre você, sobre a sua empresa, sobre o que você faz. Só que o jogo da vida, na verdade, é mais. É que nem você tá me fazendo perguntas aqui, eu tô falando. E isso que é o gostoso. É você abrir o coração. Deixa as pessoas abrir o coração. Faz pergunta poderosa. Faz perguntas que realmente sábias, que você vai tirar de dentro dela, talvez uma resposta que você já tenha. Entendeu?
Não, sensacional, porque assim, é o que você está dizendo, as pessoas têm mania de ficarem falando dela, 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 e você se torna desinteressante, né? Então, assim, as pessoas não têm interesse. E, você fala, e serve tudo, eu faço sempre um paralelo aí com o empreendedorismo, né? Que hoje, assim, o empreendedor é o cara que sabe fazer as perguntas corretas, não é o cara que tem resposta para tudo. Então, isso serve no Exato. network, na nossa vida, relacionamento familiar e mesmo nos negócios, porque o cara que acha que tem resposta para tudo, ele acha que ele domina tudo, e não é por aí. É o contrário, eu saber a pergunta que a gente até falou em outras lives aí, é assim, quem pode me ajudar a resolver esse problema? E eu quero voltar num passo que você colocou, Piero, que é super interessante, que é o seguinte. Então, assim, você está dando todas as dicas, os insights do que fazer, o que não fazer. Né? Então, assim, você vai chegar lá sem mostrar interesse, fazer as perguntas corretas para a pessoa e vai desenvolvendo um papo saudável, original disso. Por que que as pessoas, às vezes, têm essa inibição, têm medo, falam assim, eu sou uma pessoa tímida tal, e não consegue dar o primeiro passo? Você que é um cara super bem relacionado aí, e dá um monte de treinamento, mentoria, qual que você acha que é a dificuldade das pessoas romperem essa barreira, vamos dizer assim, que eu acho que não é só timidez, pode ser mais alguma outra coisa, mas o que quebra esse gelo aí, se eu estou no meio de um evento, eu tenho que chegar, independente do tamanho do cara, se ele é famoso ou não tal, mas eu simplesmente quero chegar numa roda e começar a conversar, e começar, às vezes eu não tenho essa força de falar, perguntou, Piero, que legal, o que você faz? O Ó, básico. seguinte, existem alguns medos que dominam a raça humana. E o principal deles, tem os dois principais, medo da morte e medo da crítica, ok? É isso que faz com que as pessoas não cheguem em outras pessoas. Medo de ser criticado e ser rejeitado. Então, quando você não chega em alguém, você tem medo de ser criticado e rejeitado. Só que você tem que parar para pensar o seguinte: toda vez que vier um medo na sua mente que tenta te bloquear de se relacionar com alguém, você tem que falar para sua mente o seguinte: toda a resposta que eu preciso na minha vida está na mão de uma pessoa. Toda resposta para um problema é uma pessoa. Toda resposta. Então, a partir do momento que você tem esse conceito dentro de você, você saiba que você tem que se relacionar com mais pessoas. E toda vez que você for se aproximar de alguém e tiver medo de ser criticado e ser rejeitado, o que você tem que fazer? Abraçar seu medo e falar assim: agora que eu vou com medo mesmo. Por quê? Tudo que você abraça, o medo que você não abraça é simplesmente ali está a maior porta de entrada da sua vida. Eu aprendi isso abraçando os maiores medos da minha vida. Então, tudo que você teme é o que realmente você tem que se aproximar, porque é isso que vai fazer você prosperar 10 vezes mais. Então, tudo que você teme é a porta de entrada para o teu sucesso. Então, se você tem medo da rejeição e medo da crítica, o que você tem medo? De se expor, de mostrar sua vulnerabilidade. É aí que você tem que ir de encontro, entendeu? Então, nas minhas mentorias, eu sempre bato de frente com isso. Teve medo? Bate de frente, vai. Tenho medo de chegar no... Eu sempre... no começo eu tinha um pouco de receio, né? Daí eu comecei a prestar atenção e falei assim, peraí, esse cara aí ou essa mulher é filho do mesmo pai que eu sou, que é Deus. Ele é de carne e osso como eu sou. Tem uma mente como eu tenho uma mente. Esse cara, mas como é que pode? Se ele é meu irmão, é filho do mesmo pai, como é que eu tenho medo dele, o receio dele? Muito pelo contrário, eu vou me aproximar para festejar com ele. Eu vou lá para fazer negócio com ele. Eu vou lá para compartilhar e ajudar ele. Eu tô indo lá. E eu mudei minha mentalidade. Então, é essa mentalidade que as pessoas precisam ter. Por quê? Você não se aproxima porque você tem medo da crítica e rejeição. Simples assim. E tem uma história, aproveitando o gancho aí, que eu falei no início, quando você foi para os Estados Unidos, para você realmente mostrar que não tem que ter essa barreira, não tem que ter esse medo, o que você fez lá que você foi no evento? Eu achei fantástica essa sua história. Rapaz, eu fui para os Estados Unidos no ano passado, aí eu fui a convite, eu tava com 4 amigos, né? Alguns amigos, todos empresários. E aí, vamos para os Estados Unidos, o maior evento de marketing e vendas do mundo, 35 mil pessoas no estádio. Eu falei, vamos embora, quero ir para esse evento. Chegou lá, fui pegar meu fone de ouvido para tradução simultânea. A mulher falou assim, senhor, sorry, não tem fone de ouvido, não tem, é inglês aqui. Aí eu falei, mas como é que pode um evento para 35 mil pessoas e não ter tradução simultânea? Eu falei, ferrou, sentei na minha cadeira no estádio, fiquei vendo as anotações dos meus amigos, toda vez que alguém tinha uma euforia maior, eu falei, o que ele falou aí? E eles me passavam. E aí eu comecei a ficar entediado, chegou o almoço do primeiro dia, eu comecei a ficar entediado, chegou o final da tarde do primeiro dia, eu falei, gente, não é possível que eu vim para cá, gastei 40 mil reais para vir aqui e vou perder 40 mil reais, sendo que eu não vou tirar nada de proveito disso aqui. Aí a minha mente começou a fazer, eu falei assim, mente,
me dá uma alternativa, eu conversando com a minha mente, falei, me dá uma alternativa a qual eu consiga realmente fazer desse evento algo que eu venha voltar com, que venha dobrar o valor investido aqui. Me dá uma alternativa, me mostre um caminho. Qual o caminho? O que eu faço? Aí minha mente, do nada, no final do primeiro dia, falou assim, ó, se conecta com o dono do evento. Por que você não traz ele pro Brasil? Eu, bum, ligou uma chave. Daí eu falei, pô, trazer esse cara pro Brasil seria incrível. Aí minha mente começou, como? Como trazer pro Brasil? Como? Eu falei, mas como é que eu vou chegar no cara no palco? Eu tô aqui na arquibancada, o cara tá no palco, eu não tô nem na área Diamond lá na frente, como é que eu vou chegar nesse cara? Aí eu comecei a realmente bolar dentro das minhas estratégias de network. Uma delas é você mapear quem são as pessoas que conhecem a pessoa que você queira chegar. Aí eu comecei a ver se tinha algum amigo em comum com esse cara. Não tinha amigo em comum. Comecei a ver, entrei nas páginas das empresas dele, comecei a ver quem era CEO, quem era presidente, quem era diretores, quem era. Comecei a ver os funcionários. E nos Estados Unidos, as pessoas têm costume de deixar o nome da pessoa, né, e foto. Aí eu falei, preciso achar alguém de muita influência, algum diretor ou presidente desse cara, para eu me conectar com ele dentro do evento e esse cara vai fazer a ponte para mim. E foi dito e feito, rapaz. Eu consegui, chegou um determinado momento de intervalo no segundo dia, eu olhei, falei, o presidente do cara, falei, tava com meu amigo, falei, ó, vamos comigo ali, a gente precisa falar com esse cara é o presidente, eu vou falar, você vai traduzir para mim e você vai me ajudar nesse negócio. E aí cheguei pro cara, e aí eu vi, aí volta a primeira conselho que eu dei aqui agora antes. Qual que é o conselho? Você precisa entender o coração da pessoa que você quer se relacionar. Essas são as três coisas, o dinheiro, o ego e a parte social. Exato. O coração da pessoa que eu ia me relacionar, ele estava pautado no ego. Ele queria aparecer. Ele estava no momento de transição ao mundo. Ele queria dominar o mundo. Ele queria expandir a carreira dele para o mundo. E aí eu me apresentei, muito prazer. Sou Piero Tavolazzi, sou presidente do ETS Group, maior empresa de eventos de desenvolvimento humano no Brasil hoje. E eu vi que vocês estão num processo de expansão ao mundo. E se fizer sentido para vocês, eu abrir o mercado brasileiro para vocês, eu estar investindo e eu levar a marca de vocês para o Brasil e lotar um evento para vocês, eu estou aqui à disposição. Calei a boca. Fiquei quieto. O cara, na hora, bum, conseguimos fazer uma reunião amanhã. Eu falei, uau. Eu falei, ó, amanhã não consigo, não tenho agenda amanhã. Eu olhei no celular e falei, pô, não tenho agenda. Eu falei, ó, podemos fazer quando eu voltar para o Brasil? Já volto para o Brasil agora. Na segunda-feira a gente faz de lá o Zoom. Ok, fechado. Fiz a reunião, fechei negócio sem falar inglês. Não falava inglês, meu amigo ficou traduzindo para mim. Mas o que eu fiz? Nessa única oportunidade que eu tive, eu despertei um gatilho nele tão grande que eu entreguei para ele uma cenoura a qual ele estava buscando um parceiro no Brasil para expandir. Se o negócio dele fosse dinheiro, eu ia falar assim, é o seguinte, eu quero pagar para você ir para o Brasil, quanto que você me cobra? Eu quero pagar para ele estar no meu palco no Brasil. Só que não foi essa a conversa. A conversa é, eu quero abrir o mercado brasileiro para vocês. Eu quero levar vocês para o Brasil. Vocês precisam ficar conhecidos no Brasil. O Brasil precisa de você, entendeu? Então, foi algo que eu mudei. Eu tirei, na verdade, de um prejuízo que eu estava tendo lá, de ir para um evento e não falar inglês. Eu ressignifiquei uma história, a qual se transformou no maior evento de desenvolvimento humano do Brasil, que foi o ano passado, o Nitro 10X. A gente colocou 5.000 pessoas. Eu trouxe o Gran Cardone para o Brasil pela primeira vez, em novembro. Esse ano agora, a gente vai fazer o Nitro 10X 100% online para 20.000 pessoas. As pessoas que eu tô trazendo de fora lá, assim, surreal a galera que tá vindo. O Gran Cardone vai estar de novo com a gente no evento nesse ano, 100% online. Então, assim, não tem desculpa, não fala inglês. Mas e aí? Não fala inglês, qual a alternativa que você tem? Me mostre a alternativa. Me mostre qual a solução que você tem. Então, foi baseado nisso que eu fechei um dos maiores projetos da minha vida hoje, que foi um projeto que nasceu em 6 meses. A gente colocou uma marca no ar em 6 meses. E essa marca está crescendo. Esse ano a gente vai levar para 20.000 pessoas. Ano passado, 5.000 pessoas. E está crescendo. Sensacional. Fiz questão que você... Parabéns pela história, acho muito joia. Fiz questão que você contasse para as pessoas verem, assim, que a gente fica reclamando muito, né? Que não tem oportunidade, que é difícil. Eu também vim do interior de São Paulo e dane-se, até, né, o que você falou. E você começar a se relacionar com as pessoas, mostrar interesse genuíno, contar um pouco da sua história, mas principalmente saber o que elas fazem. E lá com o tempo, se der certo o negócio na hora, ótimo, se não der, não tem problema nenhum. A gente não vai com esse interesse de já fechar negócio num primeiro momento, né? Às vezes passam anos. Já aconteceu com todo mundo, a gente que está conversando aqui, as pessoas estão escutando. Quantas pessoas que vocês conheceram anos atrás, numa festa, num churrasco, enfim, e passaram-se anos, depois assim, putz, aquele cara pode me ajudar.
A gente faz muito dessa pergunta, né? Você falou dos 4 segundos, mas quando a gente conhece uma pessoa, o cérebro automaticamente faz essas 3 perguntas, né? Se esse cara é honesto, primeira coisa, né? Porque o nosso cérebro já bloqueia, você não quer entrar numa fria. Se a pessoa é competente, né? Então, se ele é honesto, ele é competente. E a terceira que vem quase que no vácuo, se ele pode me ajudar. Então, a gente, mesmo sem perceber, a gente fica pensando nisso daí. E você mostrou aí, através dessa história, que realmente você saiu de uma situação adversa total, né? Tá ficando entediado, jogando dinheiro fora e você realmente deu a volta por cima. Isso daí é para mostrar que todo o potencial, você tem que ter esse planejamento mesmo. E um pouco, não diria, não é nada de cara de pau, é você acreditar em você, no seu potencial de ir lá e realmente transformar essa situação que você estava difícil num grande negócio aí que foi o Nitro. Exato, exato. Olha, eu tenho feito bastante na minha vida isso de uns anos para cá, que eu gostaria até de deixar para as pessoas aqui. Tudo é o significado que você coloca, né? Se você colocar um significado de dívida dentro de uma situação que você está com prejuízo, você vai colher isso. E eu sempre, diante de um desafio, diante de um Golias, diante de um gigante, diante de um problema, eu sempre peço para minha mente o seguinte: me mostra qual a oportunidade que está por trás disso aqui. Qual é a grande oportunidade? Esse negócio tem uma oportunidade. Qual que é a oportunidade? Me mostra. E sempre tem uma oportunidade. Sempre tem um significado novo. O significado, na verdade, muda o jogo completamente, né? E isso acabou mudando completamente o jogo para mim nesse negócio. E tem mudado diversos outros negócios que eu tenho feito, porque o cenário que você vê atual não é o cenário final. O cenário final é o cenário que você vai criar um novo, só que você precisa criar um novo baseado num significado novo. O que é o significado? Significado é, pô, bati o carro agora, e aí eu posso falar, putz, não acredito que eu bati o carro. Cara, que merda, bati o carro. Ou eu posso falar, acabei de me livrar realmente de algo que ia acontecer muito, muito ruim comigo ali na frente. E eu bati o carro, tá tudo bem, tá tudo certo. Quando eu mudo o significado das coisas, independente, por pior que seja a situação, pode ser uma enfermidade, pode ser quebrar uma empresa, pode ser sair do emprego, pode ser não falar inglês, pode ser o que for. Quando você muda o significado, você muda o sentimento e a visão, o foco. E sempre tem uma oportunidade por trás. Então, isso é o mais valioso que você pode fazer na sua vida, dá para você fazer isso diariamente. É muito do aprendizado, né? A gente vê um problema, um obstáculo, ou você reclama e para, ou você realmente enxerga as oportunidades. Às vezes as pessoas acham que é um jargão, mas é pura verdade. Toda vez que você tem um problema, como é que você vai resolver? E a gente fala muito, Piero, aí nas lives, assim, eu não sou inovador, eu não sou criativo. E eu também ressignifiquei o significado da palavra ser criativo. Para mim, ser criativo hoje é o cara que sabe resolver problema. Então, assim, quais alternativas que eu tenho para resolver esse problema? Quais oportunidades que esse obstáculo que pintou aqui? Aquilo que você falou, fazer as perguntas corretas. Quem pode me ajudar a resolver o problema? Então, deixar de ter as respostas prontas, e esse quem pode ser pessoas, podem ser tecnologia, ferramentas. Então, acho super bacana isso daí que a gente vem colocando. E, Pedro, me fala uma coisa, como é que você vê com o que mudou depois da pandemia? Como é que vai esticar essa questão, vamos dizer assim, dos próprios eventos, do networking? Uma coisa a gente assiste na live, legal, as pessoas mandam perguntas, estão interagindo, podem seguir aqui e tal. Mas quando eu estava no evento, tinha a hora do coffee break, eu juntava eu com um grupo, esse grupo apresentava outras pessoas, se relacionando. Como você vê que vai ficar essa questão do networking e relacionado também aos novos tipos de eventos? Você que é um especialista na área. Ó, evento mesmo só vai voltar, eu acredito que no primeiro trimestre do ano que vem, presencial, né? E a gente está buscando algumas soluções aí para a gente criar relacionamentos e network através do... A gente vai fazer o Nitro DX agora em novembro de novo. E a gente está buscando uma solução a qual as pessoas consigam se relacionar, criar relacionamento, network da sua casa. É a mesma coisa? Claro que não é a mesma coisa, mas a gente vai ter que se adaptar, né? Imagine se a regra for a partir de hoje vai ter que ser assim durante 2 anos. A gente vai ter que se adaptar, não vai ter jeito, né? Então a gente está partindo de um princípio em que vai ter que ser 100% online, só vai voltar a partir do primeiro trimestre. Não tem outra solução. A solução é exatamente essa solução que a gente está tendo aqui agora. E eu acredito de verdade que as pessoas precisam usar esse tempo aqui agora que a gente está tendo, que é um período para você se reformular mesmo. É um período de reciclagem total. Reciclagem você. É um período de você olhar para dentro de você e você se reciclar. E você
eu tirei um tempo, por exemplo, agora, eu sou um cara que gosta de estudar muito, ler muito, né? Então, eu estou fazendo um treinamento agora, um curso online, onde eu estou fazendo um curso de super aprendizagem. O que é isso? Daqui a poucos meses eu vou estar lendo um livro em 2 horas. Coisas que eu li um livro em 10 dias. Tipo, eu leio, vou lendo devagar, gosto de sentir, eu vou estar lendo em 2 horas. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu entendi que eu preciso ter mais velocidade e é um período do Piero se reciclar, ponto. Então, acho que é esse período que a gente está passando, eu acho que é para esses momentos de você se tornar uma nova versão. E a pergunta é, quem você vai se tornar? Né? Foi provado aí, tá evidente, as coisas, vão voltar. Vão voltar quando? Não tem esse, vai voltar. Não vai voltar esse ano ainda. Não vai voltar. Então, assim, você está tendo praticamente quase um ano aí para você olhar para dentro de você. De reflexão total, né? Exato, exato. E assim, não tem jeito. A galera já tá, assim, evento online, daqui a 2 meses, vai estar saturado já. Vai estar saturado, o pessoal vai estar, pô, mas evento de novo online, já vai estar saturado. Então, o que é o caminho? O caminho é você com você mesmo. É você com você e acabou. É você ir para um próximo nível, você com você mesmo. Não tem... eu voltei aí para academia e me relacionar com as pessoas lá na academia? Sim, mas de uma maneira bem tímida também. Voltei a fazer churrasco, às vezes com um amigo, com 5, 10 amigos? Sim, mas tudo prevenido, tudo tratado. E vai ter que esperar, não tem outra solução. Aproveitando aí o gancho, que falou muito da gente se reinventar, de estudar, de aprender muito. E sempre tentando fazer um paralelo com o empreendedorismo, acho que a pergunta é, onde eu quero chegar, né, com a empresa que eu tenho ou na empresa que eu trabalho, mas principalmente, que é o tema nosso de hoje, assim, com quais pessoas? E a gente sempre fala, né, quando você tinha no mundo físico, aí as pessoas indo trabalhar, às vezes muita gente passava despercebido o resultado que cada pessoa gerava para o negócio. Agora está todo mundo home office aí, não tem desculpa. Então, assim, acho que é o momento de rever não só o que você quer aprender, para onde você quer ir e com quem você quer ir. E acho que é um momento, assim, acho que a gente nunca teve esse tempo para realmente parar para pensar, refletir na gente e nas pessoas que estão ao nosso redor, né? Que é, de novo, é fácil falar, puta, vamos se livrar das pessoas tóxicas, não te agregam nada, mas, assim, cada vez mais daí ficou claro, porque a gente, aquela frase que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, cada vez vai ser mais forte, mais presente na vida das pessoas. Por quê? A gente quer estar junto com pessoas que coloquem a gente para cima na hora que a gente cair e também nos ajudam a resolver problemas, que é a questão da criatividade. Então, quando você fica nesse modelo, vamos dizer assim, isolado, que o networking, vamos dizer assim, de uma certa forma é prejudicado, é o momento de você investir o tempo em você, em aprendizado, mas ao mesmo tempo avaliar quais pessoas eu quero trabalhar junto, desenvolver novos projetos. Sim. Baseado nisso, como que é o seu dia a dia? Como é que você procura? Hoje você falou você está voltando devagarzinho na academia, mas assim, você traçou um objetivo e você fala assim, eu preciso me conectar com tais pessoas. De tudo que você explicou aqui do passo a passo, dos ensaios relacionar, mas o que você tem visto assim que realmente tem sido eficaz durante essa pandemia? Como é que você se conectou com novas pessoas durante a pandemia? É o seguinte, todo negócio novo que eu vou fazer, falando de negócios novos, né? Que vai servir para todo mundo aqui. Tudo que você for fazer na sua vida. Existe o cavalo e existe o cavaleiro, certo? O que é o cavalo? Cavalos são as pessoas que vão correr por você. Quem precisa ser o cavalo na sua vida, para o seu negócio ir para um próximo nível? Quem precisa ser o cavalo hoje na sua saúde, para a sua saúde ir para um próximo nível? Quem vai ser realmente o cavalo no seu casamento, para o seu casamento ir para um próximo nível? Existe o cavaleiro. O que é o cavaleiro? O cavaleiro sou eu. O controle do cavalo está comigo. Porém, eu preciso de alguém para correr por mim. Então, eu sempre trago nos meus negócios pessoas que corram por mim, pessoas que realmente já alcançaram algo novo que eu vou fazer, que já chegaram lá no patamar que eu estou almejando chegar. Então, sempre trago. E os cavalos sempre ganham junto comigo, os cavalos sempre participam junto comigo dos meus negócios, sempre tem uma bonificação, sempre tem um ganho muito alto em cima de tudo que eu venho fazer. Como que eu me relaciono com essas pessoas? Eu realmente entendendo o que eu preciso de fato, busco se eu tenho amigos em comuns com essa pessoa. Tem amigos em comuns? Tenho. Normalmente eu tenho, hoje em dia eu tenho. Se eu não tenho, eu busco me aproximar dessa pessoa, seja através de uma live, seja através
de um grupo de mentoria, seja através de um evento online, seja através de alguma coisa, eu busco estar mais próximo. E aí, tem uma coisa aqui. Se eu não consigo me aproximar por vias legais, no sentido de uma conexão que um amigo fez e tudo mais, eu compro o relacionamento. O que é comprar um relacionamento? Eu compro uma mentoria, eu compro um mastermind, eu compro. Por quê? Porque para mim é barato eu estar próximo daquela pessoa, tendo em vista o tamanho do projeto que eu vou realizar. Só que você não pode comprar relacionamento e network e mastermind se você não entra naquele negócio já avisando o quanto aquilo vai te trazer de retorno, o quanto vai te dar de ROI. Não é entrar por entrar, não é participar de uma mentoria por participar. É entrar numa mentoria, entrar no mastermind, porque eu quero me aproximar daquele mentor, daquelas pessoas que estão ali, e aquele negócio vai me dar um ROI muito grande. E quem que é aquele. E esse mentor e esse grupo de mastermind são os cavalos que vão correr para mim, entendeu? E eu sou o cavaleiro da minha vida. Então as pessoas não têm esse costume. Eu separo 10% do que eu ganho e eu compro de relacionamento. Eu faço isso. Seja lá, seja um grupo de network, de relacionamento, seja talvez uma viagem que eu faça, seja lá eu compro, eu uso esse dinheiro para comprar. Seja, sei lá, uma casa nova em um lugar novo, que é o que está acontecendo agora, eu estou mudando de casa, e eu estou comprando relacionamento, pelo simples fato de mudar de casa. Eu estou fazendo isso. Por quê? Porque eu sei que relacionamento representa 100% do meu sucesso. 100% do meu sucesso é baseado nas pessoas que entram na minha vida. É claro que o número 1 na minha vida, para deixar bem claro aqui, o número 1 na minha vida chama Jesus Cristo. Ele é o meu principal, ponto. Porém, eu sei que a minha vida depende de pessoas e eu sei que eu preciso estar conectado com pessoas, então eu vou pensando, toda a minha estratégia vai sendo pensando em cima disso. Aonde estão as pessoas que eu preciso que eu preciso me aproximar para esse momento atual da minha vida, para eu ir para o próximo nível? Então ali, eu vou estar lá. Aonde é que tá? Tá ali. E a partir do momento, por exemplo, eu não quero ser, nesse momento agora, eu não quero me envolver com política. Mas daqui a alguns anos eu vou estar envolvido. Talvez eu queira servir o Brasil de alguma maneira. E quando isso for ligado, eu vou estar relacionado, eu vou estar num lugar, num ambiente onde tenha políticos. Onde eles estão? Eles estão lá em Brasília? Quem sabe eu tenho que mudar para Brasília. Eles estão. Quem sabe eu vou ter que estar lá próximo deles. Então, é isso. Aonde estão as pessoas que vão te levar para um próximo nível nesse momento atual de vida que você está vivendo? Simples assim. Não, perfeito. Para quem entrou agora, escutou falando, não, eu compro relacionamento, para a gente deixar claro aí, mas eu concordo com você. A gente tem, quando a gente fala de comprar relacionamento, primeiro que você falou das suas referências. Então, assim, eu quero aprender, quero estar próximo das pessoas que já chegaram lá nesse objetivo que eu tenho hoje. Então, quais são minhas referências, quer seja na área da saúde, na área do empreendedorismo, na área da tecnologia, do marketing digital, educação financeira, enfim. A gente tem várias pessoas boas que são referências para a gente chegaram lá. E se às vezes, como você disse, não tem essa conexão em comum, um amigo para apresentar, o cara vai dar um curso, uma palestra, uma mentoria e tal. Depois você fala, comprar isso daí. Eu vou lá não só aprender, mas como vou me aproximar dessa pessoa. E isso não tem problema nenhum. As pessoas acham que não, é porque, de uma certa forma, o que você está fazendo é investindo em conhecimento e, obviamente, você vai ter o networking chegando junto. Você vai ter os dois benefícios. Mas as pessoas, eu acho que, de uma forma geral, Pierre, elas têm esse bloqueio, elas acham que assim, investir em conhecimento é negócio caro. E a gente fala, né, caro, experimenta ficar na ignorância, né? Não tem caro. E cada vez mais, acho que uma das primeiras lives que eu fiz aqui durante a pandemia foi com o Guga Stocco. Ele falou um negócio que não sai da minha cabeça até hoje. Ele falou assim, que as empresas que não tiverem um Chief Learning Officer, ou seja, um cara responsável pelo aprendizado, não que a empresa vai ser responsável, cada um de nós somos responsáveis pelo caminho que a gente quer seguir. Mas olha a importância que ele está dando da era que a gente está entrando aqui do aprendizado do long life learning, ou seja, um eterno aprendiz. E a gente, infelizmente, escuta durante a pandemia pessoas, não, mas está caro, tudo é caro, desculpa. Caramba, olha a oportunidade que você comentou aqui, esse momento que a gente está tendo de dedicar para a gente, de refletir, de estudar muito e de trilhar um novo caminho. Né? De a gente se reinventar. A gente acha que nunca mais vai ter uma oportunidade dessa. De parar um ano, um mundo, não é parar o Brasil, parar São Paulo, o que for. Cara, parou o mundo. E as pessoas aí não se ligaram. Muitas estão aproveitando pra caramba. Você falou também, cara, acho que nunca estudei tanto na vida e estou agradecendo que eu não gasto mais tempo no trânsito. Mas, assim, a importância de você unir o conhecimento com o networking, buscando as referências corretas. Exato, exato. Ó, eu sempre gosto de ter...
eu tenho uma metodologia de investimentos, né? E eu uso exatamente 10% para... Quando eu falo comprar relacionamento, não é comprar a pessoa, não, que ninguém tá Uhum, vendo. Não é tem nada de isso. suborno aqui. Não tem nada. Realmente... Tem grupos de mentoria, mastermind, Uhum, tem tudo. Então eu sim. faço isso e faço mesmo. Investir. Exato. Só que tem uma coisa poderosa, que assim, à medida que você cresce, que eu digo, à medida que você mata a sua ignorância, não tem como. A mente que se expande, Einstein já dizia, jamais volta à sua forma original. E se você quer crescer poderosamente, você tem que realmente comprar conhecimento. Comprar conhecimento é adquirir sabedoria, entendeu? Então, esse é o caminho. Esse é o caminho que a gente que tá disponível para todo mundo hoje em dia. Aqui tá todo mundo, né? O tempo tá tão maravilhoso agora que você tem a oportunidade de fazer coisas que você não teria antes. E eu acho que é isso, Fernando. Eu, graças a Deus, com essa história toda da pandemia, eu fui obrigado a movimentar todo o meu negócio, levar 100% para online. Uhum. A gente teve uma baixa muito grande, né? Porque eu perdi 100% dos meus clientes, 100%, porque eventos vai voltar no primeiro trimestre do ano que vem. Só que quando eu remodelei, e aquele tal negócio, qual que é... Me mostra aí qual que é o bom caminho desse negócio. Qual que é o lado bom? Eu não quero olhar o lado ruim. Se eu olhar o lado ruim, eu quebrei a empresa. Eu quero olhar o lado bom. Qual que é a grande oportunidade? Como que eu posso me sair desse momento maior do que eu estava? E aí eu comecei a falar, não, eu preciso fazer coisas proprietárias, coisas online, tudo proprietário, tudo meu. Eu preciso ser dono do conhecimento, dono realmente do conteúdo. E é isso que a gente fez. Então, a gente está tratando, eu estou tratando esse momento como um momento de, assim, o melhor momento da empresa, o melhor momento da minha vida, da minha carreira, enfim. Mas é uma questão de percepção, de visão. Você tem que ter visão, você tem que ter estratégia e você tem que trazer os cavalos certos para estar junto com você na jornada. O que você falou é correto, porque, voltando ao exemplo anterior, você podia simplesmente ficar chorando, reclamando, aí ferrou, não vai mais ter evento, e quebrei, fechou uma empresa e se deprimir, sei lá o que você vai fazer. Mas não, você está vendo, é uma oportunidade de pivotar o seu negócio. Eu acho que a boa notícia é assim, se você fizer um negócio proprietário bem feito, com as pessoas, com a equipe correta, e trazer nomes importantes aí, você sai do mundo de fazer evento presencial, que você tem uma limitação de capacidade, né? Por uma hora você pode ir para o estádio, e, cara, agora você vai para o Brasil, daqui a pouco você vai para a América Latina, você traz convidados. Enfim, se você, que é o jeito que você está enxergando, né? Não vê o problema, estou vendo uma oportunidade que, lógico, todo mundo toma uma cacetada que você tem que se recompor e estudar, mas você vai juntando tudo, o seu conhecimento, a sua estratégia e as pessoas que estão com você e para onde que eu quero ir, né? Você ter esse plano e seguir. Porque a gente fica, todo mundo, eu tenho plano A, B, C, D, E. Cara, plano A é sempre melhor, cara. O plano B é só um plano B. Não, eu só sigo o A. Exato. Tem Esse é o que ter, não. ponto. O plano B, na verdade, é para pessoas... a galera dar uma desistida aí. Eu tenho o plano B, eu vou acomodar no A. Se você falar assim, ó, eu tenho o A, e o A vai se cumprir até eu fazer... Até assim, vai dar certo, porque eu vou fazer dar certo. E não tem jeito, o seu plano A vai dar certo. Muito bom. E a gente está chegando quase aqui no final. Eu queria perguntar se você tem assim, alguma dica, mais algum insight para o pessoal, não só relacionado a networking, o que você acha que você vê de oportunidades aí, mas principalmente de como as pessoas podem melhorar o seu relacionamento. E até uma pergunta que eu não te fiz assim, se eu criei um mau relacionamento no passado ou por algum erro meu, como é que você contorna, como é que você reorganiza isso daí? Rapaz, eu criei Porque todo alguns... mundo já fez besteira no passado, né, cara? A gente às vezes foi injusto com alguém, né? A gente não é perfeito aqui. Ó, o que acontece? Deixa eu passar uma coisa aqui que é poderosa. A maior empresa que você tem é o seu nome. Então, tudo que você for construir, sabe disso. Faça tudo que for direito, o honesto e o correto. Não queira o caminho atalhos, não queira construir relacionamentos, network com pessoas injustas, com ímpio. Constrói tudo com o justo, porque o justo vai trazer vidas longas para você, para sua família, para sua casa. Então essa é uma dica, um conselho poderoso sobre relacionamento. Os meus relacionamentos, meus networks e as pessoas que eu faço negócio, eu não faço negócio com ímpio, eu não faço negócio com injusto, eu faço negócio com justo. Por quê? Porque o que eu tenho de mais precioso não são as minhas empresas. Não, esse negócio é passageiro. O que eu tenho de mais precioso
é o meu nome, porque o meu nome é a minha maior empresa. Com o meu nome hoje, eu posso chegar em quem for do Brasil, vai me receber, vai me abrir e vai me dar crédito e eu tenho credibilidade. Por quê? Eu construí tudo em cima baseado de valores, em cima do o justo, exatamente isso. Então, se eu construir algo lá atrás e que eu errei, eu preciso voltar lá com aquela pessoa que eu errei. Eu preciso me consertar com ela, pedir perdão para ela, falar, ó, eu errei aqui, 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 aqui. Eu era imaturo, eu amadureci, eu te peço perdão. Hoje eu sou uma pessoa que consigo fazer negócios mais corretamente, então eu te peço perdão. Se conserte. E a partir de hoje, não queira pegar atalhos, não queira pegar caminhos mais fáceis. Por quê? Rapaz, na vida tereis aflições. Eu venci o mundo, você também vai vencer. Não existe caminho sem aflição. Porque caminho sem aflição não existe. Não existe caminho fácil. O caminho que vai te trazer o deserto vai fazer você se forjar. O caminho que vai ter mais aflição é o que vai deixar você mais forte, mais resiliente. Então, por que você quer caminho fácil? Né? Então, as últimas 5 dicas para as pessoas de maneira rápida aqui saiba que nós vivemos em 4 mundos e se você tiver em equilíbrio nesses 4 mundos, não tem nada que possa te parar. Nada te para. Absolutamente nada. Você vive no mundo espiritual. Se você alimentar o seu espírito todos os dias, nada te para. Inclusive, todo dia da manhã, 6 e 10 da manhã, eu tenho uma live chamada de inteligência espiritual, chamada Freedom. Se quiser alimentar seu espírito comigo, 6 e 2 da manhã, de graça. Mundo espiritual. @Piero Tavolazzi. Todo mundo seguindo o Piero. Exatamente. Piero Tavolazzi, 6 e 2 da manhã, eu estou ao vivo todo dia, de segunda a sexta. Segundo mundo, mundo emocional. Certo? Terceiro mundo, mundo mental. O que é mundo mental? Você ter uma mentalidade disposta a ressignificar e disposta a ver coisas boas em tudo, coisa boa em tudo. O quarto mundo, físico, vitalidade, energia. De nada adianta eu estar vivendo um mundo espiritual bom se eu não tenho saúde emocional, física e mental. E o quinto pilar é empreendedorismo. É eu realmente empreender. Mas se eu tiver nesses 4 mundos que eu acabei de falar para você aqui, um equilíbrio, eu buscar ele de uma maneira saudável todos os dias, um pouquinho por dia. Um pouquinho por dia. Acontece que eu vou me tornar uma pessoa... Não, a plenitude vai reinar dentro de mim. Só que acontece que as pessoas acabam buscando um único mundo e elas recebem de um único mundo e os outros 3 mundos acabam, na verdade, dando um reflexo negativo para ela. E os 3 mundos que eu falei, mental, emocional e espiritual, é invisível. Então, você tem que dominar o mundo invisível. Dominou o mundo invisível, você domina o visível. Não, perfeito, Piero. Eu complemento aí que você colocou, assim, qual que é a principal forma, o que atrai nas outras pessoas? É tipo assim, quando eu fazer um network, assim, o que me incomoda? Não, eu quero saber, assim, o que é bacana, o que é importante, o que tem de valor. Eu falo muitas pessoas, primeiro, assim, tem que ter atitude mental positiva, porque ninguém gosta de chegar próximo de gente que só reclama, negativo e tal. É uma coisa óbvia, mas é isso, né? A gente gosta de pessoas que acreditam, que são para cima, que vão para frente. A gente gosta de estar próximo de pessoas resilientes, né? Porque se eu não gosto de uma pessoa resiliente, eu tenho um problema. O cara resiliente é bacana, aquele cara que caiu pra caramba, apanhou, mas ele levantou. Puta, eu quero estar próximo desse cara também. As pessoas têm que ter controle emocional, né? Porque não adianta o cara ter pensamento positivo, mas ele estoura fácil, ele entra em crise, ele grita, ele berra, ele perde o controle e tal. E a humildade. Eu acho que assim, se tiver essas 4 características de uma pessoa, é mais do que meio caminho andado para você se aproximar dela. Porque eu vi que alguém fez uma pergunta, como descobrir quem que é ímpio, quem que é justo e tal. E assim, você vê atitude positiva, o cara ser resiliente, porque ele tem que ter essa história. Quando a gente fala aqui das referências, como é que eu sei que aquele cara é bom? Ele já provou, ele é autoridade, ele chegou lá, ele passou por vários problemas, a jornada dele mostrou por si só, mas o cara chegou lá. Opa, então esse cara mostrou que o caminho aí é possível, né? Ao invés de a gente invejar, a gente tem que admirar essa pessoa. Mas também muito com humildade, porque tem cara que, assim, tem atitude positiva, o cara é resiliente, tal, mas é de uma arrogância que não cabe dentro da sala. E aí é um caminho para você sair correndo, basicamente. Tá fora. Tá fora. Legal. Muito bom. Piero, como é que as pessoas podem te encontrar? A gente já falou aí do @Piero Tavolazzi, todo dia 6 e 2 da manhã no Instagram. Seguinte, vocês podem me encontrar no meu Instagram, 6 e 2 da manhã, eu tô ao vivo, uma live inteligência espiritual. Eu lancei a comunidade Freedom, para quem quiser trabalhar esses 5 pilares que eu falei. A gente dá uma aula uma vez por semana ao vivo, entra para essas pessoas.
Agora, a gente vai estar lançando nessa semana o Nitro 10X 2020. Então, as pessoas que vão estar vindo de fora, se eu fosse vocês, eu não perderia por nada. Eu estou trazendo uma galera forte de fora, forte. Então, vai palestrar ao vivo no evento, exclusivo para o Brasil. Então, eu tenho pessoas assim, pô, nomes surreais, nomes que já vieram para o Brasil, nomes que nunca vieram para o Brasil, mas são pessoas completamente disruptivas. Então, vai ser o maior evento de crescimento exponencial esse ano de novo. E a gente vai estar um evento lá para 20 mil pessoas, Nitro 10X 2020. Daqui a pouquinho a gente vai estar lançando. Vai ser em novembro, tá? Vai ser em novembro. Legal, muito bom, Piero. Vou aqui ter entrou contagem regressiva aqui do nosso Instagram, mais 1 minuto. Mas legal, Valeu. Queria agradecer demais a sua participação, seu tempo, seu Tamo conhecimento junto. aí. Adorei bater um papo aí contigo. Pessoal, segue lá o Piero, fica de olho no Nitro 10X, vai ser um evento sensacional. Tenho certeza, pelo porte e pelo relacionamento que ele tem aqui. Piero, muito obrigado. Boa noite aí, cara. Fica com Deus e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado, Fernando. Um beijo no seu coração. Um beijo no coração de vocês aí. Valeu. Abraço. Valeu, obrigado, pessoal. Boa noite aí. Obrigado a todo mundo por ter participado aqui. Tchau, tchau.